Vamos embora para mais um vídeo de resolução de questões aí para nossa GCM Japaratinga, beleza? Trouxe aqui algumas questões, informática e conhecimento específico, beleza? Vamos lá. Deixa eu só organizar aqui que eu esqueci de pegar meu teclado. Esqueci de colocar a mesa digitalizadora. Pronto, agora tá tudo certo. Vamos lá, né? Se tiver muito rápido aí, vocês podem dar uma pausa aí pra estar respondendo aí comigo, beleza? Dá tempo de responder. Vamos lá, primeira questão, questãozinha de informática. Em uma planilha no Microsoft Excel, um usuário deseja calcular o total de valores inseridos na célula B2, C2 e D2 e em seguida obter a média desses valores. Considerando as boas práticas na elaboração de planilhas e o uso correto de funções, assinale a alternativa correta quanto às fórmulas que devem ser utilizadas. Vamos lá. No meu enunciado aqui eu tenho as células, né? B2, C2 e D2. O que é que ele quer primeiro? Ele quer primeiro calcular o total. Primeiro ele quer saber o total. E segundo ele quer saber a média. Beleza? Quando ele quer saber o total, ele quer saber a soma, né? Somando tudo. E qual é a fórmula da soma no nosso Excel? É igual a soma. Beleza? Então isso aqui é o que ele quer primeiro. Tranquilo? Somar o total, B2 até o D2. E depois a média. Então primeiro ele vai saber a soma, igual a soma. E segundo, qual é a fórmula da média? Mesma coisa, igual média. Pronto. Aí, até aqui nessa questão você não precisa saber os demais não, beleza? Você não precisa saber. Porque se ele quer primeiro somar e depois saber a média, eu sei a fórmula aqui, igual soma, igual média. Nisso aqui, nas alternativas, já corta a letra A, porque primeiro ele quer somar, beleza? Letra C eu já corto também, beleza? Vai ficar na letra B e na letra D. Só que em seguida ele quer saber a média. A fórmula da média é igual média, beleza? Letra B está dizendo o que aqui? Soma e média. E a letra D fala que a segunda, a fórmula é a soma, que vai dividir por 2, né? Isso aqui não é a fórmula da média não. Beleza? Então já corta aqui a letra D. Por eliminação, gabarito letra B. Aí você vê aqui como é que é a fórmula. Igual soma B2, 2 pontos D2, que é de B2 até D2. Beleza? Para o total e a média B2 até D2 para a média. Beleza? Primeira questão, letra B. Segunda, Carlos, servidor da Secretaria de Saúde e de Administração Pública, precisou acessar o site da Prefeitura para consultar o calendário de vacinação. Para isso, ele digitou o endereço eletrônico diretamente na barra de navegador de internet. Nesse contexto, como é chamado o endereço que é digitado no navegador para acessar um site? Qual é o nome desse endereço digitado no navegador para acessar um site? Letra A, IP. Letra B, URL. Letra C, HTTPS. Letra D, sistema operacional. De cara a gente já vai cortar aqui a letra D. Não tem nada a ver com o sistema operacional não. Letra A, IP. O que é IP? É isso aqui, ó, 192.168.0.1. Isso aqui é um exemplo de IP de internet, por exemplo. Isso aqui é o IP. Mas ele quer entrar no site da prefeitura. Para entrar no site lá, ele tem que digitar no navegador. Qual é o nome daquilo ali que ele vai digitar? URL. Beleza? URL. Tranquilo? Que é o que eu digito. URL é o que eu digito. Eu vou colocar aqui o que eu digito. No Mozilla Firefox, no Google, tanto faz. E o que é HTTPS? A gente tem um HTTP
e o HTTPS. Qual é a diferença dos dois? Os dois, primeiro que HTTP ou HTTPS significa protocolo de transferência, beleza? Decora isso, HTTPS é um protocolo de transferência. Qual é a diferença dos dois? Olha esse S aqui a mais, o que é que significa isso? É uma criptografia de segurança, é o S de segurança, ou seja, o site que tiver o HTTPS é um site seguro. Por exemplo, o Gov, que é um site governamental, é um site seguro. Nas versões antigas do Google, você consegue identificar no Gov o HTTPS no início do URL. Beleza? Hoje, esse HTTPS ele não aparece. Por quê? Algumas versões mais recentes do Google não aparece, mas aparece o cadeado. Tem um cadeadozinho assim, ó, do lado do URL. Isso aqui é um site seguro, que ele utiliza aí o HTTPS. Beleza? Então, se você vê o cadeado, é um site seguro. É o site que utiliza o HTTPS. Beleza? Então, bora lá. Deixa eu colocar aqui. Protocolo de transferência de dados. Beleza? Se quiser tirar um print aí. Terceira questão, né? Da Sebrasp. Isso aqui são questões recentes, tá? De agora. Poucas semanas atrás. Terceira questão. Quiser dar uma lida aí. Bora lá. Assinala a opção em que é citada uma das características do modelo de computação em nuvem. Ele quer saber uma característica do modelo de computação em nuvem. Letra A. Impossibilidade de acesso remoto a arquivos e aplicativos. Impossibilidade. Letra B. Capacidade de adaptação dinâmica, que possibilita a expansão ou redução dos recursos conforme a necessidade do usuário. Aqui eu vou colocar um ponto e vou guardar essa alternativa num coração, beleza? Letra C. Restrição ao uso de apenas um provedor de serviços em nuvem. Eu tenho aqui uma restrição, né? Restrição e apenas. E letra D. Dependência de servidores físicos locais para processar dados. E aí, qual é o gabarito? Letra B. Então, por eliminação, você já consegue acertar essa questão, né? A letra B tá mais completa e não tem limitação, né? Não tem restrição. Tá mais bonitinha. Então, você já, mesmo não sabendo do assunto, você consegue acertar essa questão aí, beleza? Quarta questão. Segundo Rodrigues e Granja, que é isso? Rodrigues e Granja 2011. Enfim, navegar na internet é como andar por uma cidade. Os nomes das ruas e os números das residências das cidades são organizados para facilitar a localização dos endereços. Na internet, os endereços URL Uniform Resource Locator, que no caso significa URL, né? Seguem um certo padrão. Assinala a alternativa correta, considerando o endereço eletrônico disposto no HTTPS, o nosso URL. Beleza? Vamos lá. Letra A. BR é o protocolo de identificação e transferência de documentos na internet. Tá certo ou tá errado isso aqui? Tá errado. BR? O que é BR? É um domínio. Domínio de topo. Serve para que isso aqui? Vou colocar aqui, beleza? BR serve para indicar. Vai indicar o registro. De onde é que é esse registro? BR. É de qual registro?
do Brasil. Então vai indicar registro no Brasil. É para mostrar que esse site ele é registrado no Brasil, beleza? Como por exemplo aqui o site do Gov, beleza? Vamos lá. Então a letra A está incorreta. www significa o quê? Está dizendo que é um protocolo de identificação e transferência de documentos na internet. Transferência de documento na internet. www, tá certo ou tá errado? Ó, esse www aqui, ele significa o quê? World Wide, se eu não me engano é World Wide Web. Se eu não me engano é isso. Ele é o quê? Ele é um subdomínio apenas. Ele é um subdomínio. Beleza? Que ele vai indicar um serviço de web. Então, é só isso. Um subdomínio que vai indicar o serviço de web. Ele ele não tem a função de transferência de documento na internet, não. Ele não tem essa função. Beleza? Então, letra B eu já vou cortar. Letra C, o HTTPS identifica que a página eletrônica, quando acessada, possui uma camada adicional de segurança. Correto, por quê? Olha aqui, ó. Olha o S de segurança. O S a mais, como eu falei, no HTTPS, o S significa segurança. Beleza, em sites seguros. Então, aqui, ó, gabarito letra C. Beleza? E letra D fala que Gov é um código para todas as páginas eletrônicas registradas no Brasil. Errado. Gov é um código governamental, beleza? Que vai indicar aí que é do governo, né? E não só tem um Gov não, tem também o próprio .com.br, tem também o org. Vou colocar aqui do lado, o org.br e o próprio gov.br, sites governamentais, beleza? Então é isso, gabarito aqui, letra C. Quinta questão, questãozinha da VUNESP, mais uma de informática, considere a URL a seguir. Tem aqui, blá blá blá, HTTPS, site do Gov, arquivos, tese. Ação alternativa que contém um componente que representa o trecho. Ou seja, ele quer saber isso aqui, ó. O que é que significa isso aqui? Vamos lá, vamos ler isso aqui, né? Vamos ler o meu URL por completo. Beleza? O que significa isso aqui? É um protocolo de transferência de dados. De transferência de dados. No caso aqui é seguro, porque tem um S, beleza? Essa transferência tá indo para onde? Tá indo pro meu site do TCE, o site do Gov, um site governamental. Tá transferindo para ele, beleza? Então isso aqui eu tenho meu URL. E o que significa esse arquivo aqui? Arquivo é vamos dizer que é uma pasta. Não, perdão. Vamos dizer que é uma informação. Arquivos é uma informação dentro do site do Gov. E esse tese aqui é o que? É outra informação, só que está dentro de arquivo que está dentro do site do Gov. É quando você entrar no gerenciador de arquivos do disco local C, você entra primeiro no disco local C, arquivos e programas. E logo em seguida você vai entrar em... Vou dar um chute aqui. Serviço. Então eu vou lá no meu gerenciador de arquivo. Beleza? Clico em disco local C. Depois clico em arquivos e programas. Depois vou em serviço. Só que lá em cima, quando você percebe, tem tipo uma URL. Que tá assim, ó. C2.barra arquivos e programa. Não é isso? Aí tem barra serviço. O que é que significa isso? O que é que significa isso aqui? Arquivos e programa. É uma pasta que está dentro do C2. Disco local C.
E serviço é o que? É outra pasta que está dentro de arquivos e programa. É a mesma coisa do URL. Nosso URL aqui é apresentado. O arquivo é uma informação dentro do Gov. E a minha tese aqui é uma informação dentro de arquivo. Então, isso aqui é um recurso de encaminhamento. Beleza? Se eu colocar aqui no Google esse site aqui e colocar só até em arquivo, o site vai me encaminhar para o site do Gov e vai me encaminhar diretamente para a pasta de arquivo. Beleza? Para a área de arquivo. Se eu colocar até o tese.html, automaticamente o site vai me encaminhar, vai me transferir, vai me encaminhar, né, para a pasta do tese que está dentro de arquivo. Então isso aqui é um encaminhamento. Beleza? Letra A tá dizendo o quê? Que é um nome de domínio, tá errado. Letra B, protocolo de transferência de dados. A gente sabe que isso aqui é o HTTPS ou HTTP normal. Então já corta. Letra C, caminho do recurso no servidor. Gabarito, letra C, encaminhamento. E letra D, porta de acesso ao servidor. O que é isso? Aquele IP que eu falei. Um exemplo, 92.168.0.1. Porta 0881. Pronto, isso aqui é a porta que ele está falando. Isso aqui é um exemplo de porta do IP. Beleza? Então não tem nada a ver com o meu URL aqui não. Gabarito, letra C. Mas deu para entender isso aqui, né? Esse aqui foi um exemplo que eu dei do arquivos e programas para você entender aqui o meu URL, beleza? Sexta questão, bora para específico já. São 10 questões. Questão da Fundatec. O guarda municipal no exercício da sua atividade enfrenta diversas situações nas quais precisa recorrer a procedimentos, técnicas e instrumentos para evitar efeitos de agressão ou mesmo a ameaça de algo perigoso, seja em defesa de outra pessoa ou de si mesmo. Porém, para cada caso há um procedimento correspondente e o profissional precisa ponderar suas atitudes de acordo com a Constituição, evitando esses excessos. Sua ação em relação à agressão. Qual é o princípio norteador dessa forma de atuação? Eu vendo aqui meu enunciado, ele está falando de quê? De técnicas do meu guarda municipal. Técnicas, instrumentos para evitar o quê? Efeitos de agressão. Ou até mesmo ameaça. São técnicas. A gente está falando de quê aí? Letra A, exercício pleno da cidadania. Letra B, patrulhamento operacional. Letra C, diminuição de perdas. Ou letra D, uso progressivo da força. Tá falando de técnicas, instrumentos. Ele vai usar técnicas ali para evitar agressão, no meio da multidão, né? A gente tá falando aqui do uso progressivo da força, beleza? Gabarito, letra D. Sétima questão. João, cidadão brasileiro, tentou registrar uma manifestação pacífica em uma praça pública para expressar sua insatisfação com determinadas políticas públicas. Entretanto, as autoridades locais impediram a realização do ato sob a sua justificativa de que qualquer manifestação dependeria de autorização prévia do poder público, de acordo com os princípios fundamentais e os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Assinala a alternativa correta. Vamos lá, né? Letra A. O poder público pode proibir qualquer manifestação que critique políticas governamentais, pois a liberdade de expressão deve ser restrita a temas neutros e não sensíveis. A gente está falando aqui do artigo 5º da Constituição, onde fala que o que? É livre a manifestação pacífica do pensamento. Beleza? Essa manifestação, ela precisa de autorização? Não, não é autorização. Não é autorização. Beleza? Ela não precisa de autorização da autoridade competente. Preste atenção aí. A gente tem aqui, ó, é do artigo 5º isso aqui, né? Então, a autorização
Não necessita. O que é que necessita apenas? De um prévio aviso. Beleza? Então não necessita de autorização, e sim de um prévio aviso à autoridade competente. Beleza? Aqui está dizendo que as autoridades locais impediram a realização do ato sob a sua justificativa de qualquer manifestação, que dependeria de prévia autorização do poder público. Está errado. Essa autoridade está errada. Esse ato que a autoridade fez está incorreto, está errado. Eles estão equivocados, porque não necessita de autorização prévia. A banca gosta de trocar, beleza? Dessa parte do artigo 5º, gosta de trocar prévia autorização, mas não necessita de autorização. Precisa apenas de um prévio aviso à autoridade competente, mas não necessita de autorização. Beleza? Então as autoridades aqui estão erradas, agiram de forma incorreta, beleza? Então bora lá, né? Letra A eu já vou cortar, que tá errado. Letra B, João pode recorrer à justiça, pois a Constituição garante o direito de reunião pacífica, sem necessidade de autorização, desde que não frustre outra reunião previamente convocada para o mesmo local, correto? Gabarito, letra B. Beleza. E a letra C fala que o ato das autoridades foi legítimo. Não foi, não. Pois o direito da reunião em espaços públicos depende de autorização. Não depende, não. Nem de prévia autorização, não. Não necessita de autorização, e sim de um prévio aviso à autoridade competente. Letra D, que o direito de reunião é absoluto. E pode ser exercido sem qualquer restrição, independentemente de horário, local ou impacto na ordem pública. Errado. Gabarito aqui, letra B, beleza? Muita gente cai nessa pegadinha, viu? A banca troca. Troca os dois aqui, ó, coloca prévia autorização, mas não, é prévio aviso, beleza? Não necessita de autorização. Oitavo. Os agentes da Guarda Municipal de determinado município receberam uma denúncia anônima sobre o morador que estaria armazenando entorpecentes em sua residência. Sem mandato judicial, os agentes entraram na casa do suspeito e realizaram uma busca local. De acordo com a Constituição Federal, assinala a alternativa correta. Vamos lá. Vamos ver aqui o enunciado. Beleza? Esquece aqui as alternativas. Eu tenho aqui os agentes da Guarda Municipal que entraram numa casa. Por que eles entraram numa casa? Porque uma denúncia anônima o comunicaram, dizendo que tinha um cara lá com entorpecentes. Aí eles entraram sem mandado judicial. Eu tenho esse costume de falar mandato, mas é mandado judicial, sem determinação judicial. E aí? Eles podem entrar na casa? Ah, mas é em flagrante delito. Isso aqui é flagrante delito, rapaziada? Entorpecentes em sua residência. Isso aqui é um caso de flagrante em delito? E aí? Questão importantíssima. Tá errado, tá? Eles não podem entrar na casa do morador. Por quê? Primeiro, que aqui tem uma denúncia anônima, né? Uma denúncia anônima. Denúncia anônima. Que não pode ser uma base para uma prisão em flagrante. Então não pode ser uma base para prisão em flagrante. Então eu não posso prender uma pessoa em flagrante por conta de uma denúncia anônima. Eu preciso de provas, beleza? Eu preciso de mais provas. Tem que ter uma fundada suspeita, beleza? Para configurar aí uma prisão em flagrante. Então, através de uma denúncia anônima não pode. Então, já tá errado aí. A gente não pode prender o cara em flagrante porque foi uma denúncia anônima. Aí beleza, né? Aí os caras entraram sem mandado judicial. Eles entraram sem mandado. Ou seja, os guardas municipais tomaram no cu. Tomaram no caneco, beleza? Essa entrada aí é ilegal, porque a Constituição, no nosso artigo 5º, fala que é inviolável. Eu já esqueci já. Aliás, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, se eu não me engano, né? Podendo nela... já esqueci o artigo 5º.
Se eu não me engano, é poder nela não ser entrado sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia sem com determinação judicial. Se eu não me engano, é assim. Eu não li perfeitamente porque são muitos parágrafos, né, do nosso direito. Mas é mais ou menos assim. Então não pode entrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Beleza? Então nesse caso aqui os GCMs tomaram no caneco. Aí a letra A fala: a busca será lícita se de fato os agentes encontrarem entorpecentes na casa do suspeito. Ou seja, não teve mandato judicial, beleza? Mas vamos dizer que eles entraram e acharam, realmente eles acharam. E aí? Vai anular o erro de ter entrado, de ter violado um domicílio? Vai anular esse erro deles? Não, não vai anular. Por quê? Porque a Constituição tem outro parágrafo falando o seguinte: será inadmissível provas por meio ilícito. Olha aqui, ó. Inadmissível cíveis provas por meios ilícitos. Beleza? Será inadmissíveis provas por meios ilícitos. A própria Constituição está dizendo isso aí. Então não pode, não tem provas. Então eles entraram sem prova para prender o cara em flagrante, que não pode porque foi uma denúncia anônima. Então mesmo eles achando o entorpecentes, eles estão errados. Estão errados. Vão responder. Beleza, então a letra A corta. A gente sabe que eles não podem entrar, né? Já cometeu crime. Letra B. A entrada do domicílio foi válida. Foi válida não. Pois a guarda municipal tem poder de polícia para atuar sempre que houver suspeita de crime. Realmente, isso aqui tá certo. Guarda municipal, de acordo com o nosso STF, tem um poder de polícia. Eles têm poder de polícia. Sempre teve, na verdade, né? Depois de lançar o estatuto. Eles têm esse poder de polícia. Mas isso aqui não justifica não ter entrado na casa do indivíduo não. Beleza? Tem nada a ver isso aqui. Letra C. A ação da guarda municipal foi ilegal, pois a inviolabilidade do domicílio só pode ser relativizada nos casos previstos na Constituição. Já achei meu gabarito aqui. Beleza? Relativizada. Quase não vai, viu? Já achei meu gabarito aqui. E letra D. A ação dos agentes foi correta. Eu já sei que foi incorreta, pois a Constituição permite a entrada na residência a qualquer hora do dia ou da noite, em caso de flagrante do crime. Como eu falei, denúncia anônima não pode ser uma única base não para uma prisão em flagrante. Beleza? Tem que ter provas. Tem que ter provas de tudo. E se aquele cara for preso? E aí? E se o cara for preso? Tem prova de que o preso realmente é autor do crime? Não tem prova. Então não faz sentido nenhum isso aqui. Beleza? Gabarito aqui, letra C. Questão boa, viu? Nona questão. No interior do prédio de uma repartição pública do município, ocorreu uma discussão entre um casal que estava aguardando um atendimento. O casal era constituído por duas mulheres em relação homoafetiva. Olha, a partir da discussão, a situação se agravou e uma delas agrediu a outra fisicamente. Eita! Assine a alternativa que indica corretamente se a situação se enquadra para a aplicação da Lei Maria da Penha. Vamos lá, né? A gente sabe que na Lei Maria da Penha, o sujeito ativo é homem ou mulher. Pode ser os dois. Então, meu sujeito ativo na minha Lei Maria da Penha é homem e mulher. Beleza? Homem, inclusive, vai ter uma atualização da Lei Maria da Penha que vai se aplicar a homem também, tá? Por enquanto, o sujeito passivo é só a mulher. Mas vai ter uma atualização aí. Beleza? Vai ter uma atualização que a Lei Maria da Penha vai ser aplicada também a homens. Mas até agora tá tudo normal, beleza? Então, sujeito ativo, homem e mulher. Passivo, somente mulher, no momento. Beleza? Então, nesse caso aqui, esse crime vai se enquadrar na Lei Maria da Penha, sim.
Beleza? Vai se enquadrar aí na Lei Maria da Penha. E que tipo de violência é essa? Violência física. Violência física. Violência física é o quê? É um crime onde a ação penal pública, ela é incondicionada. Beleza? Ou seja, se ela quiser se retratar, se arrepender depois, ela não pode se retratar, porque é um crime de ação penal pública incondicionada. Beleza? Então já sei que isso aqui é um crime que se enquadrou na Lei Maria da Penha, onde a violência é uma violência física, beleza? Uma agrediu a outra. São namoradas, então uma bateu na outra, violência física da Lei Maria da Penha. Aí a letra A, ele quer saber a correta, né? Sim, pois foi uma agressão contra a mulher em relação íntima de afeto. De primeira, gabarito letra A. Relação íntima de afeto é isso aí, namorados, namoradas, esposos, maridos. Beleza? Maridos não, né? Maridos seria dois homens, não é isso? E como não se aplica ainda a homem, então é isso aí. Namorados, no caso de homem e mulher. Beleza? Marido e esposa. Tá entendendo? Relação íntima de afeto. Aí sim, pois a agressão ocorreu em local público. Não tem nada a ver isso aqui de local público, não. Não, pois não foi uma situação domiciliar. Tem nada a ver isso aqui também. Não, pois a lei trata somente de crime doloso. Eita, meu Deus do céu. Gabarito letra A, beleza? Eita, essa aqui é gigantesca, viu? Mas vamos lá. Do MPE de São Paulo, questão de agora. Tudo aqui é de agora, recentemente. 2025, de agorinha. Beleza? Deixa eu só ver um negócio aqui. Vamos lá. Um jovem de 20 anos foi à casa da vítima. Um jovem de 28 anos. Peraí. Ah, entendi. Um jovem de 20 anos foi à casa da vítima. A vítima tem 28 anos. Para devolver-lhe uma arma de fogo que guardava a pedido dela. Também a pedido da vítima, que queria produzir um vídeo. O jovem de 20 anos começou a dançar com a arma em uma das mãos. Eita, vê a merda. E um copo de bebida alcoólica. Pronto. Armamento provavelmente de uso ilegal. Arma e álcool. É coisa boa, não é? É uma coisa muito boa, né? Bebida alcoólica e armamento na mão é uma coisa muito boa. Aí tava onde a bebida? Na outra mão. Quando a arma disparou e atingiu a vítima mortalmente. Eita, os fatos narrados são reais, recentemente e recorrentes. Ou seja, foi uma coisa agora de recente, né? Foi utilizada aí como questão. Bem como evidenciam a necessidade contínua do controle da comercialização, do registro e da posse de armas de fogo, para que o manuseio seja responsável e efetuado apenas por quem tiver preparo e condições de fazê-lo. Com esse propósito, na lei do Estatuto do Desarmamento, sobre o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munição, além de definir crimes que têm justamente o escopo de coibir ações, como a narrativa inicialmente, a qual afinal produziu resultados e consequências que extrapolaram os limites da referida lei e poderiam ter sido evitados se sua aplicação tivesse efetivamente ocorrido no tempo oportuno. Diante do conteúdo do enunciado e sob a perspectiva da normativa criminalizadora contida na lei, assinar a alternativa incorreta. Ele quer saber incorreta, beleza? Ao ler o enunciado, eu já percebo que foi uma coisa sem querer, né? Não fala que a questão não fala se os jovens é policial militar, se é guarda municipal, não cita nada disso não. Mas eu sei que de fato tava com uma bebida alcoólica, beleza? E tava com uma pistola na mão, onde sem querer disparou e atingiu aí uma vítima. Nesse caso aí, eu sei que é uma omissão de cautela, beleza? Eu sei que saiu uma omissão de cautela. Aí a letra A fala o seguinte: a subsidiariedade
diariedade do crime de disparo de arma de fogo é explícita. Tá correto. Letra B. Todos os crimes previstos na lei do Estatuto de Desarmamento apenados com reclusão. Ou seja, são apenas de reclusão os crimes do Estatuto de Desarmamento? Não. Todos não são de reclusão não. Como eu falei, tem 2 que são de detenção. Beleza? Que é a própria omissão de cautela e a posse. É posse, viu? Não é porte não. Posse ilegal de arma de uso permitido. Isso aqui é crime de detenção. Então é posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Detenção só são esses 2. Omissão de cautela e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. A omissão de cautela, a gente tem aqui a pena de 1 a 2 anos. E a posse ilegal de 1 a 3 anos, beleza? Então, tá incorreto. Não são de reclusão. Tem reclusão e tem detenção. Já achei incorreto. Beleza? Letra C. O tratamento penalizador da lei do Estatuto de Desarmamento, mais ou menos gravoso, leva em consideração, entre outros fatores, para alguns dos tipos penais nela definidos, serem as armas de fogo consideradas de uso permitido, de uso restrito ou de uso proibido. Perfeito. E a letra D. O crime de omissão de cautela sob a perspectiva do sujeito ativo, ele é considerado um crime próprio. Correto também. Beleza? Gabarito aí ficou na letra B. Então você que não sabia disso, você sabe agora, né? E eu falei também, eu acho que foi no vídeo passado ou foi retrasado, não lembro. Mas o Estatuto de Desarmamento gosta de cobrar muito isso aí, de Estatuto de Desarmamento. Dizer que todos os crimes do Estatuto é com pena de reclusão. Errado. Tem reclusão e detenção, onde a detenção aí é omissão de cautela, 1 a 2 anos. E a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, 1 a 3 anos, beleza? E é isso aí, acabou. Esse aí foi o vídeo, beleza? Espero que tenha gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!